Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. E hoje aqui no programa, gente, tem muita coisa boa para vocês que estão aí nos acompanhando. Hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre pós-ENEM. Por quê? Passou aquela ansiedade, né, para você fazer a prova, agora vem aquela ansiedade que é para ficar sabendo, e aí, eu passei, se eu passei, o que é que eu vou fazer? Se eu não passei, o que é que eu vou fazer? Então, vamos todo mundo se acalmar, que a gente também vai bater um papo bem legal sobre esse assunto. Também ainda hoje aqui vamos falar sobre AVC e sobre um evento para mulheres que vai acontecer na Associação Comercial, que vai ser bem bacana para fechar o ano com tudo. Mulheres empreendedoras, viu? Então se liguem que daqui a pouco vem muitas dicas para vocês. Não saiam daí, porque daqui a pouco não, agora, a gente está começando o Bem Assim. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste e nos acompanha pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Eu gosto também, sempre de reforçar por aqui que você ainda consegue nos acompanhar um pouquinho dos nossos bastidores pelo nosso perfil no Instagram e tudo o que aconteceu aqui na nossa programação lá no nosso canal do YouTube. Então corre lá para você poder tanto seguir a gente no Instagram como se inscrever no nosso canal no YouTube e acompanhar todas as nossas atualizações. Beleza? Estamos te esperando. Vamos começar, pessoal, nosso dia por aqui. Olha só, você passou o ano, né, na verdade, inteiro treinando para o Enem, pensando no que iria cair na prova, no melhor cronograma de estudos, no tema de redação, no simulado e mais um monte de coisas. E aí, de repente, chega a hora da prova, você faz a prova e quando ela acaba, parece que fica aquele vazio, né? E aí, o meu tempo estava sendo todo preenchido para o Enem e agora o que é que eu vou fazer? Pois é, porque agora as preocupações elas mudam, elas acabam ali ficando direcionadas para o gabarito, para as notas. E aí vamos bater um papo sobre isso. Eu convidei uma pessoa que há muito tempo ela não vinha aqui, eu estava morrendo de saudade dela. Olá, coisa Mara, linda! Bom dia. Obrigada. Tati, Obrigada. Adoro estar aqui, né? Mais uma vez. Estava com saudade. Ai, a gente que adora ter você aqui. Deixa eu ajeitar aqui o tapete. A gente que adora ter você aqui junto conosco. Obrigada Pela sua participação, pela sua presença. Vamos lá conversar um pouquinho sobre esse assunto? Sim. Acabou o Enem. E aí, Psi, o que é que eu faço, pelo amor de Deus? O que é que eu tenho que fazer agora? Agora é hora de reajustar, né, as rotas. Eu sempre digo isso aos adolescentes, às famílias e jovens adultos, né, que estão saindo agora dessa fase, outros que já tinham saído e agora precisa reorganizar essa vida, né? Porque a gente entende, né? O Enem em si, ele é um processo onde se torna um projeto de vida, é aquilo que eu desejo construir para um futuro, né? Aquilo que ainda não chegou, que gera muita expectativa, muita ansiedade, muita pressão também, Às né? vezes o nosso ano todo gira apenas para aquilo, né? Os estudantes, o ano inteiro é focado no Enem. E quando a gente pensa naquele que está na escola ainda, ele passa os últimos 3 anos da vida escolar visualizando, pensando no Enem, né? Ele já vem tentando e aí ele chega na fase final de fazer o Enem no 3º ano. Então, agora é hora da gente reorganizar, né? Que não é fácil, emocionalmente, a depender de cada pessoa, isso vai gerar um tipo de expectativa, um tipo de reação, né? Porque cada um lidou com essa fase de forma diferente. As famílias possuem mecanismos diferentes, né? Para enfrentar os problemas, a forma de resolver. Então, agora é a hora da gente pensar em novas possibilidades, né? Diante da vida desse jovem, daquele adulto que também já tinha, né? Sim. Até uma carreira, ele decidiu reorganizar também para poder viver agora essa nova fase, né? De aguardar nessa expectativa. Certo. E aí eu tenho agora também uma outra pergunta. É normal
bater uma ansiedadezinha assim Sim. quando acaba a prova? Sim, é normal, né, gente? Vamos pensar, como eu disse, é um projeto de vida. Imagine você que com 17 anos todo mundo está esperando que você escolha uma profissão, que seja algo para a sua vida inteira, onde você cria possibilidades, né? Sim. Através de uma profissão, de mudar a realidade da sua família, de mudar a sua própria realidade, de alcançar o seu objetivo. Então, sentir essa ansiedade é natural. Assim como é natural essa ansiedade que vem mediante as provas, até porque a gente está pensando agora que o Enem acabou, mas vão ter muitos vestibulares ainda para quem deseja algumas áreas específicas. Então, esse jovem, né, ele precisa ao mesmo tempo lidar com a ansiedade de ter encerrado uma fase, aguardando até janeiro, basicamente, né, para ter esses resultados, bem como prosseguir, né? Continuar persistindo diante desse objetivo, que seja no Enem ou em outra instituição que ele deseje alcançar, Tá. né? A pressão familiar Sim. e social, ela existe mesmo ou é um mito? Existe, não é um mito, gente. Não é um mito, é existe. real, né? Assim, quando a gente trabalha com adolescentes, jovens adultos, a gente vê o quanto que é intensa essa fase, né? Emocionalmente, porque é essa pressão, né, social, que ela vamos dizer assim, constituída, né? Ela é nos incutida diariamente de que a gente precisa saber o que fazer, né? E a gente cria uma expectativa, e eu digo a gente, quanto adulto, né? Quanto adulto de referência, a gente cria uma expectativa na vida de um jovem de que com 16, 17, as suas decisões vão ser, o que vai ser a preditora de uma vida de bem-estar. E olha como é delicado, né? Porque é uma fase tão emocionalmente cheia de transformações que é você imaginar que a sua família, a realidade da sua família, dependendo de onde você vem, né? Ela vai ser modificada através do seu esforço. Sim. E esse esforço, ele não é somente emocional, de dedicação. Existe uma série de fatores, né? Como estrutura, como ambiente, como recursos materiais que esse jovem tem, que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Então, a gente entra num momento de desigualdade, né? Nós não estamos no mesmo lugar, né? Quando a gente vai vivenciar essa experiência do Enem, de buscar uma profissão. Então, é sempre muito importante quando as famílias conseguem visualizar que existe sim uma motivação, um encorajamento para que esse jovem ele busque alguma coisa, porque entende-se que isso vai trazer um bem-estar, né, no futuro, um benefício a longo prazo, mas que é intenso demais, né? O peso de imaginar que a vida da sua família ou até assim a forma como as pessoas veem a sua família, Sim. né? Muitas vezes é baseado nas suas decisões, né? Estão baseadas nas suas decisões profissionais. Então, isso realmente gera muita pressão, muita tensão e traz muitos prejuízos para a dinâmica familiar, Até que eu né? fico pensando assim, às vezes é uma criança ainda, né? A gente Sim. 14 anos, sei lá, um adolescente, 16 anos, e você ter 17. um peso tão grande sobre os seus Sim. ombros, uma responsabilidade. Sim. E aí você tem que lidar com toda a pressão daquela prova, né? Porque são 2 dias, são provas exaustivas, Sim. horas ali que você fica se dedicando, escrevendo, pensando no tema da redação, realizando, né, cálculos. E aí você ainda ter que lidar com o peso de que, eu preciso, como é que eu poderia dizer? Eu preciso corresponder às expectativas da minha família, né? Sim. Eu preciso corresponder às expectativas do pessoal do meu bairro, Sim, da minha cidade. sim, por aí e vai. isso gera, né, muita pressão, né? Então, não é uma fase que, vamos dizer assim, 90% dos estudantes, eles não vivenciam esse período de forma saudável, né? Assim, do ponto de vista de ser uma experiência natural. Por que não é? Sim. E aí, além de você precisar lidar com as pressões externas, né, das pessoas que estão ao seu redor, porque existe uma expectativa, você precisa também lidar com a sua própria percepção, né? A percepção que você tem sobre si mesmo, sobre o quanto que você se sente capaz em realizar isso e o quanto que muitas vezes o resultado, né? Que agora vem a fase do resultado, traz nesse jovem o desabonar toda a vivência de esforço que ele teve, né? Justamente porque ele não alcança ou imaginar
não alcançar. Então a gente deixa de olhar para esse processo, porque é um processo. O Enem, ele não é um dia, ele não é um final de semana, nem 2, né? Ele é um processo, como a gente falou, Sim. que pode ser de 3 anos, 4 anos, a depender de como uma pessoa está na vida, né? Que decide fazer a prova. Então, olha o quanto que isso emocionalmente é desgastante, né? Para a vida do estudante, do que está ali tentando, fazendo prova, né? É isso. Eu também queria falar sobre outra coisa, que tem muito a ver com esse universo do Enem, que é a frustração com as notas Sim. baixas. Por quê? Como é que funciona, né? A gente termina a prova, a gente vai para casa e aí já vem aquele monte de live, de cursinho de professor, e vamos aqui corrigir a prova. Sim. Ai, saiu o gabarito. E aí Sim. você vai lá e você vê, caramba, eu me dediquei tanto e eu não fui tão bem, ou então eu não fui como eu esperava que fosse. E aí é onde a gente vai precisar, né, de fato, lidar com a nossa frustração, até porque eu sempre gosto de frisar, até com os adolescentes, né, a gente precisa saber quais foram os caminhos que a gente percorreu para chegar até esse momento e fazer essa prova. E a gente precisa ser realista também com a nossa dedicação. A gente se dedicou, a gente estudou, mas que isso não é 100% uma garantia de um resultado, bem como a gente também precisa ser realista de que o não ter estudado do ponto de vista, no mínimo, suficiente, né, para alcançar determinada nota, isso também revela que a gente precisa aceitar, né, que talvez nesse momento, por diversos motivos. E aí é validar a circunstância que a gente está hoje. Talvez eu estou terminando o terceiro ano, o meu terceiro ano foi puxado, foi difícil, né? Eu tive muitas mudanças, sejam elas psicológicas, sejam elas vivenciais mesmo, no sentido de conteúdo escolar, e que isso vai me trazer um impacto na forma como eu me dediquei. Então agora é a hora da gente realmente validar, seja porque a gente tentou muito e, né, aparentemente ainda assim não foi o suficiente, porque, como eu falei, não é uma etapa só única, então muitos fatores vão interferir, bem como, né, o não ter se dedicado da forma como eu sei, eu reconheço que eu deveria ter feito, né? Então a gente precisa ser muito realista para que a gente possa lidar com a nossa frustração de forma realista. Não é fantasiar e não é negar, mas é ser realista com a nossa dinâmica hoje. Então, não foi do jeito que eu queria, e agora? O que é que eu preciso fazer, né? Quais são os caminhos que eu preciso trilhar a partir de agora? Muito bem. Outro ponto também que eu tinha anotado aqui para a gente poder conversar. Sim. Tentar outras alternativas é válido também, né? Às vezes você está ali com foco apenas, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo, o FAO. Sim. E aí aqui localmente, né? Você está ali com foco apenas na UFAO. Mas aí você também pode ver outras alternativas. Você também pode ver, sei lá, um CISAL, as universidades, os centros universitários particulares também, Sim. né? Sim, é extremamente necessário, né? Até porque o Enem, ele dá essa possibilidade a partir do momento que você tem a nota, né? A depender da instituição, dos mecanismos de cada instituição, você consegue ter ou um desconto na matrícula, um desconto na mensalidade, fora outras universidades e faculdades, né? Que têm um cunho que você não precisa pagar para estar ali, não necessariamente só a UFAO, no nosso caso. Então, a gente precisa ter possibilidades, opções. Quais são as minhas opções? Até porque isso é um planejamento. Se eu realmente tentei Enem esse ano, eu não desejo passar mais um ano tentando o Enem. O que é que eu preciso fazer agora? Né? A gente tem que ter isso muito bem traçado na nossa cabeça. E as famílias precisam chegar juntos para ser claras em relação a isso, né? Olha, dá pra gente... A gente acha interessante, a gente tem condição de manter que você passe mais um ano estudando. Ou a gente já não tem condição. Então, o interessante seria que a gente tentasse agora ou buscasse uma forma de ser uma particular e a gente tem um desconto, ou tentar outros vestibulares, né? Não necessariamente só esperar para o Enem. Então, isso tem que ser muito bem conversado entre família, né? De acordo com a realidade de cada um, para que a gente possa pensar em possibilidades de fazer aquilo que você deseja. E lembrando sempre, né? Você tem 17 anos, tem 16, 17, né? Que é o que começa já a ser no terceiro ano, né? Então, assim, 17 anos, realmente não tentou agora, não saiu do jeito que você esperava. E agora, né? Dá pra gente esperar mais um ano, né? Dá, então vamos tentar mais uma vez, porque a vida está só começando, né? Tem muitas coisas ainda para acontecer. Então, é muito importante se olhar, né? Porque quando a gente está na escola,
E ainda mais nessa fase, fica parecendo que a nossa vida acaba a partir dali, né? E agora? Eu me sinto perdida. Para onde eu vou? O que é que eu vou fazer? Porque aí a nossa sociedade deixa de olhar a gente com 17 anos saindo da escola como estudante e passa a ser alguém agora que precisa fazer outras coisas. Então a gente precisa, assim, reconfigurar, né? Até os pais precisam reconfigurar a percepção que tem daquele jovem, né, daquela pessoa que está em casa, e aí ajudar, buscar formas de auxiliar, né, nesse processo. Ótimo. Então, contar com os pais, contar com a família como um apoio realmente, né, para caso as coisas elas não tenham saído como esperado, como planejado, é algo bom, né? É extremamente necessário, porque como a gente está falando, né, imagine, não é emocionalmente leve a sensação de parecer que você tinha agora para conseguir isso, né, entre aspas, e não deu certo, e aí a sua vida dependia disso, né? A vida é mais do que isso. Sim. Só que, lógico, cada um tem seus objetivos, tem seu projeto de vida, tem as suas percepções e tem aquilo que deseja construir. Então, quanto mais a gente é realista, por mais que a gente tenha 17, 18 anos, com aquilo que a gente deseja seguir, mais a gente se sente confortável emocionalmente para continuar buscando aquilo que a gente deseja. Então, os pais são peças fundamentais nesse processo de ser realista mesmo, né? Diante da sua própria realidade, de precisar, e agora? Não dá para esperar, precisa trabalhar, não precisa, eu consigo, né? Fazer com que você Sim. possa ir para o cursinho, continuar estudando, fazer isolado, você pode ficar em casa estudando. É conversa, né? É diálogo para a gente lidar com a realidade, para que não gere aquela sensação de que de fato, né, dependia de mim, eu estou aqui agora fracassado, né, que não é um fracasso, mas é uma batalha que naquele momento não foi vencida. A gente precisa continuar seguindo, né, nessa luta que é a vida. Exatamente, gente. E também pode ser a hora agora, Kleine, de tirar um tempinho para mim, Sim. já que eu, né, passei aí o ano, como você bem colocou, o Enem é um processo, você passou Sim. esse tempo todo se dedicando ao Enem, aí agora as provas já acabaram. Eu vou tirar um tempinho para mim, eu posso? Com certeza, deveria, né? Deveria, porque imagine, ver o ano inteiro, os últimos anos, né, focado nessa vivência. Então agora é hora realmente de, sabe, parar, respirar, fazer outras coisas, buscar outros caminhos. Fazer o que se gosta. Isso, e assim, a gente vem, acredito que a maioria dos adultos vem de uma vivência onde o sair da faculdade existia um cronograma, né? Sim. Você sai da escola, me perdoe, sai da escola e tem um cronograma. Você tem que sair, ir para a faculdade, para você ter um planinho traçado ali. Mas isso é tão singular, né? Cada um vivencia isso de uma forma tão subjetiva. Então, é realmente buscar meios de ressignificar a sua vivência. O que eu posso fazer a partir de agora? E às vezes até noção assim, de quem eu sou a partir de agora. Porque eu estava na escola até agora, estudei, e o que eu sou, o que eu faço? Eu não sei o que fazer, né? Então se sente perdido. Então é realmente necessário a gente estar nesse momento de se cuidar, buscar outros meios, praticar coisas que você não fazia antes e estar sempre nesse diálogo, né? Para que ambos os lados, e eu digo, o estudante, a família, estejam conscientes sobre aquilo que está esperando. E como é que eu estou esperando? Até para a gente lidar com as expectativas irrealistas, né? Que a gente não vai alcançar ou que não era algo que de fato a gente estava trabalhando para que fosse possível naquele momento, e aquele momento de agora, mas que não é impossível de ser em outra situação. Perfeito, né? Demais, gente. Muito bom mesmo. Para a gente fechar então, Kleine, uma mensagem para quem está nos assistindo. Talvez você seja pai, seja mãe, talvez você seja algum familiar, né, de algum candidato do Enem. O que é que a gente também poderia passar para eles, né? Sim. E caso você seja algum candidato desse último Enem também, por favor, vamos lá falar para eles. Então, reajuste, né, seus planos, reajuste a rota. É até clichê dizer, mas você não é a sua nota, você não é esse processo apenas, né? Você é muito mais que isso. E agora realmente chegou a fase de reconstruir os seus planos, seus objetivos, e que não desista dos seus sonhos. Se o seu sonho é aquilo que você se dedicou a fazer, não desista disso, né? Às vezes as coisas não acontecem em um tempo que a gente gostaria, mas que a gente precisa continuar progredindo, persistindo, né, diante da nossa realidade, com as ferramentas que a gente tem e sempre com a visão realista sobre as coisas, né? Não é a gente, né, ter uma visão negativa e nem somente positiva. A gente precisa alinhar
o nosso mecanismo de dedicação, né, de materiais, de ferramentas que a gente tenha, sejam elas pessoais ou do suporte que a gente tem no nosso ambiente, para que a gente possa persistir naquilo que a gente deseja. Então, persista, aproveite essa fase, fim de ano está chegando, termine a fase escolar, né? Muitos estão terminando agora, vai chegar a época de fechar mesmo o terceiro ano, de ter formatura. Então, termine, feche esse ciclo, né? Viva esse ciclo que vai passar e vai chegar novas fases em sua vida, né? Então, a mensagem é essa, que as famílias possam acolher, né? Porque, de fato, é muita expectativa, é muita responsabilidade e muita pressão também. Então, que as famílias possam ser um ambiente de reparo, né? De suporte emocional, que possa fortalecer aquela pessoa quanto ser humano, né? Para que em outras fases ela possa dizer, não, mas naquele período eu tive alguém que pôde me reassegurar, né? Me dar suporte e me fortalecer emocionalmente. É esse o objetivo. Gente, que mensagem linda, tô emocionada, porque eu lembrei muito Sim. da minha própria história também, né? Sim. Talvez, eu acho que você esteja me assistindo nem saiba disso, mas, por exemplo, eu perdi meu primeiro vestibular. Foi. E aí eu via os meus amigos eu sempre quis fazer jornalismo, eu perdi meu primeiro vestibular e eu via os meus amigos, assim, de sala de aula, todos eles comemorando, celebrando. Sim. A minha irmã comemorando, Sim. celebrando. Sim. E eu não tinha conseguido. É engraçado como cada fase da vida a gente vai assim, Sim, ai, foi claro. horrível, gente. Imagino. Aquilo pra mim foi o fim do mundo, Sim. assim, sabe? Eu tava Sim. mal, arrasada. Sim. E aí a gente olha assim hoje e Sim. agora, né, já que a gente pensa, caramba, realmente, viu? Aquele momento ali não me definia, aquele momento ali não resumia quem eu sou. E aí eu fui, me dediquei, estudei mais e consegui alcançar o meu objetivo. Sim. Talvez seja esse também o seu momento, né? Vamos viver cada momento da nossa vida e procurar levar também eles da melhor forma possível. Quem quiser mais dicas, saber muito mais sobre a sua atuação, Sim. como é que pode fazer? Então, eu estou no Instagram, né, Psicline Thatcher. Lá eu falo para famílias, falo para adolescentes que já estão, né, ficam lá buscando. E é importante, né, esse olhar mesmo de psicoeducação, de falar sobre saúde mental. E a saúde mental está no dia a dia, né? Não é nada fantasioso, é realmente a forma como a gente vai visualizando as nossas experiências e trabalhar com famílias é justamente isso. É buscar fortalecer a família, para que a família fortaleça essa criança, esse adolescente, em busca, né, de um desenvolvimento saudável, em busca de um bem-estar familiar, emocional. Então, estou no Instagram, trabalho em Maceió, né? Adoro estar aqui. E é sempre bom estar no programa falando, né? É uma porta aberta para que mais pessoas tenham acesso, né, a informações como essas que são necessárias hoje e cada vez mais, né? A gente que agradece demais a sua participação. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia, viu? Bom dia. Belíssima, Obrigada. gente. Obrigada. Bom Tchau, dia. Kleine. Tchau, tchau. Psicline Thatcher lá no Instagram para vocês saberem muito mais, tá? Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Ainda tem muita coisa para rolar aqui no nosso programa. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí.